Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Rossi e hoje eu vou trazer uma série totalmente diferente. Eu estou com o meu amigo, o professor Eduardo, que está aqui hoje para comentar de um tema extremamente polêmico, que é a questão da execução antecipada. Hoje a gente fala da execução provisória da pena após a confirmação da sentença pelo colegiado, né? Então, o professor Eduardo está aqui hoje e nós vamos fazer um contraponto. A dobradinha propõe que eu vou apresentar os argumentos que foram apresentados pelo STF para a hipótese dessa execução após a confirmação do colegiado e o professor Eduardo vai mostrar o contrassenso. Bem, quais foram os fundamentos que foram utilizados para que isso fosse permitido? A ideia conceitual, ela parte de uma política criminal, mas não uma política garantista. Ela vem de um direito comparado, um direito internacional, que permite que, após sentenciado, até aquele momento, eu tenha a presunção de que o réu é inocente. E que quando um colegiado vem e faz um novo juízo de valoração, analisando os fatos e a prova, ele já fez toda a parte que era permitida a esse órgão, o julgador, analisar os fatos e provas. E aí o STF afirma que, bem, aos órgãos superiores não compete a reanálise de fatos ou de provas. E aí, nessa constância, seria então incabível pensar que a presunção da inocência, ou o princípio da não culpabilidade, estaria presente. Porque nessa hipótese, os tribunais superiores ficam adstritos a somente análise de questões jurídicas, questões de direito. Então, o reexame fático e probatório não poderia ser utilizado em sede de tribunal superior. Essa é basicamente a linha principal que permitiu essa hipótese da execução antecipada, execução provisória da pena. No outro giro, eu tenho a questão social, que é referente à hipótese, no caso de impunidade, é para trazer uma maior certeza de que a justiça vai bater seu martelo, que vai garantir o efetivo cumprimento da pena. Então, essas são as duas linhas principais para que houvesse essa execução provisória da pena. Em contrapartida... Olá, nós temos alguns outros contrapontos. Alguns pontos onde nós teríamos contra-argumentos acerca dessa decisão do STF. Primeiro deles, muito embora os tribunais superiores eles fiquem responsáveis por analisar apenas as questões de direito e não as questões fáticas e nem o revolvimento das provas, em alguns casos seria impossível que isso acontecesse. Por exemplo, o STJ, no ano passado, ao meio do ano, ele reformou uma sentença condenatória que havia sido ratificada em segunda instância. Essa sentença havia condenado um rapaz que havia subtraído, salvo engano, 3 barras de chocolate. E ele foi condenado por furto a uma pena de mais de 2 anos. E então subiu ao Tribunal de Justiça, que manteve a condenação dele. Quando chegou ao STJ, o STJ reconheceu o princípio da insignificância e acabou absolvendo. Agora olha o seguinte, o STJ levou 2 anos e meio para julgar o caso desse rapaz. Se ele já tivesse cumprindo pena já desde a segunda instância, ele teria cumprido toda a pretensão executória do Estado na pena e agora estaria absolvido. Então você teria uma linha de uma antecipação da pena, algo que no Estado democrático de direito é odioso. Então, muito embora o Tribunal Superior fique responsável por analisar apenas questões de direito, em alguns momentos ele acaba tendo revolvimento fático. Não quando é muito profundo, mas questões fáticas superficiais, como é nesse caso, flagrante aos olhos do princípio da insignificância. Outro ponto muito discutido é a questão de onde se encaixaria essa execução provisória da pena. Porque não pode ser... No direito processual penal nós teríamos 2 formas de prisão. A prisão pena e a prisão cautelar. Não poderia ser uma prisão pena porque você ainda não tem a culpa formada em razão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme nos diz a Constituição. Por um outro lado, você teria então que seria uma prisão provisória. Porém, boa parte da doutrina continua alegando que prisão provisória seria apenas a preventiva, a temporária e a prisão em flagrante, uma prisão administrativa. Alguns outros doutrinadores, tentando resolver essa celeuma, encaixaram a execução provisória da pena como uma prisão cautelar. E o último ponto, onde fica destoante, é a questão da análise literal do texto constitucional, porque diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, senão pela sentença penal condenatória. Nesse sentido, como alguém pode começar a cumprir uma pena se ainda não há a culpa dele formada e constatada e concretizada em um édito condenatório fixo e irrecorrível?
Nesse sentido, haveria uma afronta literal ao texto da Constituição. São esses os principais pontos. E é interessante destacar que quando nós falamos de recurso especial, recurso extraordinário, já no processo civil, você vê que ele não é dotado de efeito suspensivo. Então perceba que foi um uso de um mecanismo próprio do recurso especial cível e o recurso extraordinário cível que atraiu para um direito penal essa hipótese que, como não há suspensão daquela pena, então por suposto, como não é de pronto, não é uma coisa in natura do recurso, tem-se então essa atração também no processo penal, e aí seria mais um dos motivos ensejadores, a hipótese, essa possibilidade, né, do cumprimento antecipado da execução provisória da pena. Bem, como doutrinadores de direito penal, acreditamos que há muitos conflitos, essa posição ainda não é unânime, ela está sendo discutida, trata-se de precedente e não de jurisprudência consolidada. Então é muito importante destacar isso, porque muito em breve nós vamos ter essa discussão novamente suscitada frente a um caso de extrema polêmica que está pronto para ser julgado, não é mesmo, professor? Verdade. Então, a aula de hoje foi isso, eu agradeço a todos, se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal e até o próximo.